A gente falou mesmo que computador às vezes deixa a gente, né? Uma hora cai, outra hora é internet. Então, queridos irmãos, mais uma noite abençoada, que Jesus nos envolva em sua serena paz. Semana passada o Jorge falou do livro dos Espíritos. A nossa ideia foi colocar lá na frente Jesus, né? Trazendo o antes e o depois da Páscoa. E aí nós lembramos que no mês de abril nós temos aí o aniversário, várias datas importantes para o Espiritismo, né? Então o Jorge trouxe o Livro dos Espíritos a semana passada e eu vou falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Como aquele livro cheio de páginas e conteúdos, né? Mas a relação dele com a nossa vida. Ele é de 1864 e fez, né, agora em abril, no dia 15, 162 anos. Vejam, a doutrina é uma doutrina nova, né? Se a gente pegar a Igreja Católica com 1700 e tantos anos, é uma doutrina nova. Então, assim, a gente está gatinhando ainda nesse conhecimento. Mas o Pentateuco, esses 5 livros de Kardec, eles são tão simples de ler, né? Tão pé no chão, principalmente hoje do Evangelho que a gente vai ver, que a gente sabe da importância do Evangelho nas nossas vidas, né? Então, o Evangelho em si, ele é uma das principais obras da doutrina, porque ele traz as máximas de Jesus à luz do Espiritismo. O primeiro nome foi dado, eu não sabia, lembrei numa palestra, aprendi numa palestra aí com a Harolda, foi Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, mas teve uma segunda edição para a obra, né? Que traz aí como consideração fundamental a compreensão dos princípios éticos e morais do Espiritismo. É uma obra que continua a ser estudada e é muito reverenciada nos dias de hoje. O Evangelho, ele alerta e consola, né? Tá lá. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. Ele não faz distinção, ele não fala dessa ou daquela igreja. Ele fala de Jesus, né? A bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Isso é muito bonito. E eu lembrei de falar da imitação, que eu ouvi isso numa palestra, não sabia. Foi um primeiro nome dado ao Evangelho, né? Porque Kardec dizia que eram as vozes do céu, leituras atuais sobre as diferentes partes dos ensinamentos da moral dos espíritos. Então, como trouxe o tema Vozes do Céu, as instruções dos espíritos são verdadeiramente vozes do céu, era o que ele afirmava, que vêm a esclarecer os homens e convidá-los à imitação do evangelho. Então, a imitação era no sentido da gente estar seguindo, né? Essas vozes do céu e essa influência, mas o termo imitação não foi muito bem colocado entre a comunidade espírita, e aí Kardec pergunta para o espírito de verdade e ele pede para alterar para o nome o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não conhece a história, na hora que lê a imitação, fala, mas um livro que a gente tem que imitar, vozes que falam para a gente tem que fazer igual. Imitação no sentido de ouvir e fazer igual, né? O que os espíritos estariam falando ali para a gente. Então, foi mudado o nome. Tem 28 capítulos, é o terceiro livro, né, dos 5. Está dividido em 5 partes. É bem interessante estudar. No começo de um dos cursos do Haroldo, a gente estuda essas partes, né? Que são os atos comuns da vida de Cristo, depois vem os milagres, aí vem aquelas antecipações, né? Que são as predições, as previsões, vamos dizer assim, as palavras que foram tomadas pela igreja, né? E aí a igreja faz uso delas do jeito que a gente já conhece em outras religiões, e o importante, né? E o foco principal, que é o ensino moral. E aí está lá assim. Para os homens, em uma das partes do Evangelho, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder, que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Quer dizer, o jeito como você vai viver, né? O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça.
é, acima de tudo, um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Nós que já estudamos o Evangelho, a gente sabe que é exatamente isso, né? Se a gente trabalhar com as bases ali, a gente sabe que a gente vai viver de uma maneira mais tranquila, buscando a felicidade tanto quanto possível, né? O levantamento de uma ponte do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo dessa obra. Então, é o livro mais próximo de tudo que a gente quer buscar, né? Então, eu lembro sempre do capítulo 5, as nossas aflições. Leia o capítulo, a gente se encaixa ali, as nossas, as dos outros, se nós conseguimos essas aflições dos dias de hoje ou se vieram de outra época. Então, é o código da moral universal. E teve a ajuda dos espíritos de vários continentes, porque Kardec fazia a mesma pergunta aos espíritos de todos os cantos do mundo. Diferentes médios que nos esclareceram lá e nos esclarecem até hoje, não é? E convidam para essa prática de vivência com o Cristo. Então, a pergunta que foi feita na América para um médico era na África, era na Ásia, a fim de tornar esse documento um documento verdadeiro. E Cristo falou assim: eu não vim destruir a lei, né? Vim cumprir. Então, ele não veio destruir os 10 mandamentos, né? Ele veio cumprir. E o Espiritismo reforça isso. Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. E aí a gente entende, né? Esse triângulo que é a doutrina espírita, ciência, filosofia e espiritualidade, né? Que é a doutrina. Então, na verdade, aparece o Evangelho para unir já as filosofias que a gente lê ali, Platão, Sócrates e tantos outros que a gente teve oportunidade de conhecer no nossos estudos até de quinta-feira, que já tinham essa ideia, né, do autoconhecimento do homem, da busca, né, pelo seu equilíbrio, junto com as ideias do Cristo, né, a filosofia, a ciência, como nós já vimos muitas vezes, as ideias do Cristo viraram aí o Espiritismo, que tem a missão de divulgar o Espiritismo como ciência, tanto que quando a gente estuda assim a fundo, por exemplo, quando o mar se abre lá, né, a gente entende que aquilo não é milagre, né? A ciência explica o porquê o mar, né, abriu quando bateu o cajado na água, tal. Então é interessante ver que na doutrina espírita tudo tem um fundamento científico, né? Divulga as leis do mundo espiritual, então a gente veio saber que o reino de Jesus não era deste mundo, né? Que ele não era um rei para este mundo, então ela divulga o mundo espiritual, falando para a gente da pluralidade das existências, na comunicabilidade com os espíritos, divulga a relação da nossa vida na matéria e da nossa vida no espírito, né? Destrói aquela coisa da morte que acabou e esse medo da morte a gente deixa de ter, porque a gente sabe que a vida continua e nascemos e morremos, e nascemos e morremos, isso é muito importante. Ou seja, explica tudo com muito mais facilidade. Quando a gente vê uma transfiguração lá no Monte Tabor, né, e vê a história de Elias, né, e depois João Evangelista, a gente vai cruzando ali as relações e entendendo que o Espiritismo é uma fonte de verdade, né, porque as coisas estão muito bem esclarecidas e de fácil entendimento. O Evangelho é tudo isso. Com seus 28 capítulos, eu coloquei aqui o início, o primeiro, que fala que ele vem dizer que ele não vai destruir a lei, nos explica o que era Moisés com a justiça, Jesus, que traz o amor, e o Espiritismo, que ele diz que não seria possível compreender e que lá na frente nós teríamos isso desenhado, que eu falo que agora não dá para ter desculpa que não entendeu, porque está desenhado. Traz ali no capítulo 2 o ponto de vista, né, do entendimento de que Jesus tinha uma realeza, mas não era essa que o homem esperava, como nós vimos aí no antes da Páscoa e depois da Páscoa. Vai falar de vida futura e do outro reino, que é da espiritualidade. Lá no capítulo 6 a gente vai ver exatamente o que é a doutrina espírita, que é quando ele fala do Cristo Consolador, né? Nos trazendo o advento do Espírito da Verdade, e vai até o capítulo 28, como todos nós conhecemos, páginas e páginas, mas o importante
não são as páginas, né? É a importância do evangelho em nossas vidas que a gente vai buscar, né? Essa boa nova que Jesus nos apresentou lá atrás, ela foi registrada por Kardec, né? E ela faz parte da nossa trajetória quando a gente entende que somos espíritos imortais. E a história começa lá atrás, quando Mateus diz assim, né? Falando ainda, reforçando o que o profeta Isaías já tinha dito, que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e na sombra da morte, a luz raiou. Então a gente vê Isaías, antes de Mateus usar essa parte dele, dizendo que viria, né, o servo sofredor, descrevendo Jesus como humilde, desprezado pelos homens, que carregaria as dores da humanidade, que seria ferido e humilhado injustamente, aceitando sofrimento sem revidar, como o cordeiro que é levado para o matadouro. Então, assim, Isaías já falou, né? E Mateus já traz essa coisa de que esse homem nos traria uma luz. Então, se a gente pegar esse versículo 1 e 2 de Isaías 9, eles têm duas situações, né? Ele fala assim, ó, contudo, no versículo 1, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos, falando da luz que chegaria, Jesus, que depois diz para a gente que nós não tínhamos toda a condição de entendê-lo e que viria quem? A doutrina espírita, que traz aí o Pentateuco, o seu terceiro livro, que é o Evangelho. Então ele dizia assim, no passado ele humilhou a terra, né? De Zebulon e de Naftali, que é judeu, aquela parte judeu, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios a caminho do mar junto ao Rio Jordão. Então, não haverá mais escuridão a partir de Jesus. O povo, e no versículo 2 ele diz: o povo que caminha em trevas viu uma grande luz, sobre os quais viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. Quer dizer, quem estava perdido, sem rumo. Então, esses versículos, eles vão dizer para a gente que a luz está chegando, que as promessas seriam realizadas e que se traria justiça e paz. Pena que, como a gente viu antes do Cristo e depois do Cristo, todos achavam que era Jesus, né, que tomaria o reino, né, dos grandes poderosos. E depois é que a gente foi compreender que Jesus nos trouxe o espírito imortal, a vida continua. Então, o Evangelho é falar de vida e não de páginas, né? De tantas páginas, de tantos capítulos. É falar da vida de Jesus. É falar que o Evangelho é Jesus se mostrando como modelo e guia. Então, ele não falou lá, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. É a luz de Jesus, que ele disse que nós não compreenderíamos e que viria quem? Consolador prometido. Jesus é a luz, a luz. Falar de Jesus e do Evangelho é falar da vitória desta luz sobre a sombra. E aí a gente pensa, mas que trevas era essa, né? Que as pessoas estavam, elas ainda estão, né? Na sombra da ignorância, na sombra da revolta, na sombra da vaidade. E o Evangelho põe luz em cima de tudo isso. Ele deixa bem claro quando esse homem é orgulhoso e o que ele deve fazer para sair dessa escuridão. Então, são sombras transpostas pela luz dos ensinamentos de Jesus quando ele nos mostrou a cruz. Né? Não foi à toa que ele nos mostrou as cruzes. E no livro Há 2000 anos, eu até já comentei, quando terminam de crucificar Jesus e tudo mais, eles voltam para a festividade da Páscoa, né? Pilatos, até Públio Lentulus, né? Emmanuel estava lá naquela época, e ele coloca assim, ali no livro, né? Emmanuel, mal sabiam aqueles políticos que, não muito distante, naquele pequeno monte, uma cruz tosca e humilde se converteria numa luz a irradiar por todos os séculos terrestres. E não foi assim que aconteceu? Os séculos terrestres ficaram conhecidos como antes de Cristo e depois de Cristo. Não existe uma pessoa, a pessoa até vai para a faculdade, se forma, ou mais simples, que nunca ouviu falar em Sócrates, Platão, mas ninguém, todos sabem sobre Jesus. A pessoa pode não ter estudado nada, pode ser simples, humilde ou ignorante, sem conhecimento, mas de Jesus todo mundo sabe. Se você perguntar para muitos quem foi Sócrates e Platão, talvez não saibam, mas todos sabem de Jesus. O que que é isso? É uma luz que brilhou
e está entre nós até hoje, né? Essa luz é o Evangelho também. A vida triunfa e a morte perde o seu temor. Diante do Evangelho, dessa luz que só traz recomeço, mude a sua vida, a dor é um bem necessário. A gente vai adquirindo essa luz, essa clareza dentro da gente. Até a morte perde aquele temor, né, que nos passaram há tanto tempo. Hoje a gente já encara de uma outra forma. Então, a vinda de Jesus é a luz. E quando ele fala que viria um consolador prometido para nos auxiliar, ele estava falando do Evangelho. Ele diz: Eu vim lançar fogo sobre a terra. Se a gente não interpreta que esse fogo, dentro das três revelações, é o fogo do amor, né? Que vem, enfim, varrer para longe toda a sombra, porque com amor e instrução, né? Que vem consumir as impurezas e fazer luz em cada um de nós, e cada vez mais luz. Porque quando a gente faz com amor, quando a gente busca a instrução, a gente vai se iluminando, né? Chico Xavier já dizia assim, ó, o sol é a vida para o corpo, o evangelho é o sol para o espírito, é a luz para o espírito. Então, o evangelho é luz gradativa. Por que que ele é luz gradativa? Porque à medida que eu vou estudando, à medida que eu vou absorvendo, compreendendo e praticando, eu estou colocando essa luz na minha vida. Ele é uma fonte de espera, é o despertar da ignorância, criando na Terra os recursos para o longo dos séculos, para ao longo dos séculos educar e renovar para uma vida maior. Este é o Evangelho. Esta é a função do Evangelho. A gente, com calma e esperança, a gente vai galgando esses degraus. Então, se a gente for pensar, quantos missionários, né, não refletiram esta luz que Jesus trouxe de todos os ensinamentos até chegar no Evangelho? E agora a gente teve quantos missionários, né, com essa luz refratária, né? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, ele tem um capítulo que fala da hegemonia de Jesus, né, da supremacia, dessa influência que Jesus tinha sobre os povos, né? Então, imagina, ficar perto de Jesus, como a gente fala sempre, era uma energia poderosíssima, né? Vocês viram lá o ladrão na outra cruz, ele até pedindo para ficar junto com Jesus. Por quê? Porque a energia de Jesus nos envolve. Então, quando eu falo de Jesus, quando eu leio, quando eu trago o Espírito Santo através das leituras, o Emmanuel é um Espírito Santo que nos fortalece com suas mensagens, eu tenho cada vez mais luz, assim como Jesus refletia aquelas pessoas que estavam ao lado dele. E ele está ao nosso lado em todos os momentos, né? Então tá lá, peguei só alguns parágrafos. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada. Então, ao falar de Jesus, nós somos uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia, nunca se furtam à mescla das sombras. Então, quem está refratando, né, sendo essa luz refratada de Jesus, nunca vai estar na sombra. Nunca vai estar com problemas, né? Por quê? Quando a gente fala de supremacia, dessa hegemonia de Jesus, é o quanto Jesus nos envolve o, no momento que nós estamos todos falando dele, lendo livros sobre ele, buscando o evangelho que é ele, né? A gente vai ter essa hegemonia de Jesus. Então ele fala assim: a vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva e o sol que resplandece. Jesus é a luz do mundo. Não há libertação duradoura sem a gente buscar o autoconhecimento. Dentro da onde? Do Evangelho. Porque só com o Evangelho a gente vai buscar mudança e renovação. Este é o papel do Evangelho. E ele já está aí. A gente não faz aquela brincadeira. Ah, se não entendeu, quer que eu desenhe? O Evangelho é o desenho. Basta pegar, ler, conversar, participar desses encontros, de alguns estudos, que tudo isso é luz refratada para cada um de nós. Eu peguei o livro Levantar e Seguir, porque se a gente fala do Evangelho, está na hora de não ter o Evangelho só na cabeceira da mesa, né? Está na hora da gente levantar e seguir com o Evangelho. Isso é um convite ao Evangelho.
Este é um convite a seguir o rumo certo, colocando fim à sombra das nossas dúvidas e incertezas. Nós temos muita dúvida e incerteza. Ai, se eu morrer, eu vou para onde, né? Se eu estudo o Evangelho, se eu leio o Pentateuco, se eu consigo saber e entender da onde eu vim, sou um espírito, o que estou fazendo aqui, progredindo, para onde eu vou, retornarei à pátria espiritual, vai acabando as minhas incertezas, né? E o Evangelho nos traz tudo isso. Está lá em João, o que Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é o Evangelho? O Evangelho é Jesus. Nós temos consciência de que, abraçados à luz do Evangelho, teremos uma caminhada mais serena. A gente já sabe disso. A gente vê história, a gente vê depoimento, a gente assiste palestra de quem está ali seguindo o Evangelho, praticando o Evangelho, tem uma vida mais serena. São voos que o nosso espírito tem que fazer, que é o Evangelho que nos apresenta. Vocês lembram de Bartimeu? Bartimeu, o cego de Bartimeu, estava na sombra, estava à margem do caminho, né? A história conta bem assim: ele ficava ali nas calçadas com aquela capona, e aí ele percebe Jesus passando, ele ouviu falar de Jesus, e ele grita. O que o Bartimeu representa aí? Levantar e seguir, não foi? Vontade de voltar à vida que ele tinha, né? Levanta e anda. O Evangelho é o nosso irmão aí, o cego de Bartimeu. O Evangelho nos convida a levantar e andar. Tudo com o Evangelho é possível, até voltar a enxergar, como aí o caso do Bartimeu, e no nosso caso, tirar as escamas e as dúvidas e incertezas dos nossos olhos, não é verdade? Então, esse esforço de levantar e andar para buscar o Evangelho, que é luz, para buscar a luz do Evangelho. Outro exemplo está em João 11, de Lázaro, que vai relatar a ressurreição, e a gente sabe que ali foi a do corpo mesmo, né? Revelando o poder de Jesus sobre a morte e a sua compaixão humana, oferecendo lições de fé, esperança e vida eterna. Então, Lázaro estava amarrado ali e cativo, aquelas faixas simbolizavam as mágoas da vida, estar preso numa caverna de ilusão. Então, saia da caverna. Jesus quis dizer assim: bom ânimo, levanta e anda, né? Bom ânimo, você vai sair da caverna. E ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí é o bom ânimo da gente começar a seguir o evangelho, né? Praticar as lições que estão ali. Paulo dizia que existia o espírito vivente, que é aquele que deixa o dia viver, uma coisa de cada vez, eu não posso fazer nada, a vida é assim mesmo, e o espírito vivificante, que é aquele que levanta e trabalha, como diz o texto, que tem vigor, que é estimulado, que acredita em Deus, que tem fé e que confia em todos os ensinamentos do Evangelho. Então, levantar e seguir, como eu falei do livro lá, no capítulo 4, ele fala da luz, ele fala, raiou a luz, que saibamos compreender a missão dessa luz, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Como Jesus é bom, como Deus é bom nas nossas vidas, né? Hoje está ruim, mas amanhã é um novo dia e vai melhorar, vai melhorar. Só está na sombra, né? Nas sombras, quem quer? As respostas estão todas no Evangelho. Como diz o texto, a luz já raiou, a luz já nos visitou. O Evangelho é a luz. A resposta é Jesus e o Consolador prometido que ele desenhou para a gente, né? Então, a doutrina espírita, o Evangelho, transforma o ser num ser vivificante. Jesus é a resposta divina e o Evangelho é a verdade que ele prometeu. Resposta divina para todos os séculos da terra. Então, Jesus diz que veio por fogo, né? O fogo do amor, como eu falei lá na frente. Então, a primeira lição é o amar. E o Espiritismo que nos traz o Evangelho depois é a verdade. Então, teve Moisés com a justiça, Jesus com o amor e o Evangelho com a verdade. Está no Evangelho a verdade, né? Vocês sabem que essa luz, lembrando, essa luz tocou Gesiel, que virou Estevão, tocou Abigail ali no leito de morte, né? E tocou Saulo, que virou Paulo. É a luz do Evangelho.
Quando Paulo leu as escrituras que Gamaliel deu para ele, o que que ele falou? Encontrei o tesouro da vida. Olha como o evangelho tocou esses irmãos, né? Que tem essa luz refratada para nós, porque quantos corações Paulo não conseguiu tocar depois, né? Pelo evangelho segundo o Espiritismo. E Simeão, quando tocou Jesus e falou: Meu Deus, tão pequeno, nasceu na palha, será que vai dar conta de fazer tanto por nós? Jesus foi e bateu 3 vezes a mãozinha no coração dele. Ele falou assim: Despede em paz o teu servo, Senhor, porque meus olhos diante desse menino já têm a luz da salvação. Ele também entendeu ali a luz da salvação. É esse detalhezinho de Paulo, encontrei o tesouro, a mãozinha do bebê ali no peito de Simeão. Esse é o nosso despertar para o Evangelho. E está lá. O mestre, pois, é o orientador supremo de todas as almas que permanecem ou transitam no mundo terreno. Sua luz imortal é tesouro imperecível das criaturas, é um tesouro eterno. Jesus é eterno. E ele disse: vocês não estão prontos para entender? Então mandarei o Consolador prometido. O Evangelho é o livro que mais nos chama atenção nesse sentido. E lá no capítulo 1 do livro Boa Nova, Humberto de Campos, né? Aqueles textos que a gente traz, a luz de Jesus trouxe a paz. E aí ele traz um texto, peguei só um pequenininho, dizendo como que as pessoas pressentiram essa luz chegar, né? Então não foi à toa que eles receberam Jesus, né? Todos felizes, eles sentiram aquela luz, a energia era muito boa. E eu contei no depois da Páscoa, né? Que o Jorge também contou, que foi aquela vontade que eles queriam que ele tomasse o poder, que foi causando aquela nuvem pesada entre eles. Mas olha o que ele diz: como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação dos valores no tempo, em breve todas as legiões se entregaram sem resistência ao Filho do Soberano. Falar em Jesus, ler o Evangelho, é se entregar, porque é tão prazeroso, né? Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo, o grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, descansava numa onda de harmonia e de júbilo. Quer dizer, quem estava perto sentia essa energia de Jesus. E ele disse: Vocês não vão entender agora, mas mandarei o Consolador prometido. Então, o Evangelho é o ponto-chave dos 5 livros, todos são ótimos, mas o Evangelho é aquele que nos diz o que fazer e como fazer. É Jesus vivo. E aí ele fala assim, né? Que nós vemos luz no plano das trevas, 1 minuto vai cair. Eu lembrei do livro Libertação, do livro Ação e Reação, dos resgates de André Luiz com aqueles irmãos, indo nos lugares mais cheios de sombra. Com o quê? Com o evangelho na mão, pregando o evangelho para aqueles irmãozinhos e aqueles irmãozinhos se libertando, aqueles irmãozinhos encontrando a luz. Quantos resgates, né? Eles falam, e aí uma luz envolveu o irmão e ali subiu, foi resgatado, né? Então, assim, o que que o evangelho está ali na mão dos nossos irmãos? O evangelho é a luz. Ele leva a luz para essas pessoas que se encontram na escuridão. E está lá em um dos livros. A multidão, 1 minuto. A multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender. Marcadas durante a tarde, teve uma assim, mas agora aqui não está chovendo, não. Eu fui no Pilates, molhou todo o tênis ficou molhado, uma enxurrada. A hora que eu estava também no Pilates, deu o que a gente já escutava aquela do telhado, assim, que tem Isso, uma parte é assim, que tem perto da piscina lá, que tem. verdade, É, é verdade. aquela hora foi bem forte. Eu fiz das 4 às 5. Foi essa hora mesmo. Foi essa hora, né? É, Mas agora não está chovendo aqui, não. tá. E é Então, quando a gente fala de luz, né, e desses livros, eu lembrei, porque eu estou lendo o último deles, a vida continua, né? É. E lá ele fala, e aí eu lembrei, eu vi
esses irmãos todos reunidos para auxiliar uma irmã, e eles fazendo referência ao Evangelho, que tinha no Evangelho. Então, eu pensei, eu vou colocar os livros, porque esses dois livros são os que mais falam de resgate, né? E aí ele tem essa frase aí, ó: a multidão que estaciona nas trevas da ignorância e as fileiras numerosas dos que foram detidos na região da morte pelo próprio erro devem compreender essa luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos, quer dizer, desde Jesus, né? Jesus está no Evangelho, é a luz do Evangelho, né? Já que a gente está falando do aniversário do Evangelho. Então ele diz assim, ó, antes do Evangelho podia haver grande sombra, mas com o Cristo vibra a claridade resplandecente de novo dia. Quantos irmãozinhos resgatados nesses dois livros aí, histórias lindas. E aí eles estão lá sempre com o Evangelho, com os irmãos, fazendo a citação, porque o Evangelho é pleno. Por que que a gente faz o Evangelho no lar e lê, né? Um pedacinho do Evangelho, para a gente estar sempre ligado ao Evangelho. Por que que a gente, agora, ao finalizar, a gente faz as vibrações e pede pela implantação do Evangelho no coração das pessoas, né? Então, olha a importância do Evangelho em nossas vidas. Ele diz: luz que está brilhando aos seus olhos desde 20 séculos. Desde o conhecimento da chegada de Jesus, ele já disse: agora você não está entendendo, mas lá na frente vai vir algo para você entender. Então, a palavra de ordem é o autoconhecimento, mas é recomeçar. Essa é uma palavra que inspira, né? É o transformar-se. Se somos um barco sem rumo, conhecer o Evangelho é como encontrar uma bússola, com Jesus apontando o norte. É ter o apoio constante em cada tempestade que possa surgir em meio do caminho. É encontrar acolhimento, consolo e paz quando se mais precisa. É saber que nunca se está sozinho. Não é isso que o Evangelho mostra para gente? Que a gente não está sozinho em momento nenhum. Quando a gente faz a preparação para entrar na reunião, quantos irmãozinhos em projeção conosco? Então, por que não fortalecer a nossa fé? Por que não receber essa luz, como foi dito ali atrás? Quando a gente fala de Jesus, quando a gente lê os textos, os irmãozinhos estão perto da gente, essa luz está conosco, que é o Espírito Santo, como a gente sempre fala. Não nos falta mais o rumo. Então, termina o texto. Que saibamos compreender a missão dessa luz, o Evangelho, pois sabemos que toda manhã é um novo apelo ao esforço da vida. Ixi, que caiu? Desculpa, eu fiquei errada. A luz raiou, abandone as ilusões do mundo. Tire as escamas dos olhos, como aconteceu com Bartimeu, para alcançar o Evangelho. Por que insistir, gente? Como falou, o que que é a sombra que ele está falando aí, que a gente está na sombra? É a nossa insistência na mágoa, é a nossa insistência na ignorância. Nós já temos o Evangelho que nos diz para abandonar tudo isso, para perdoar até os inimigos. Nós temos o Consolador prometido, essa doutrina que consola e é bendita como nós vimos aí, né? Então, abril, como eu falei, começa lá várias datas, né? Começa 1856 com um lápis ali no Kardec Curioso, és o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Olha que bacana, né? Jesus vem lá atrás e disse que viria o Consolador prometido. Então, Jorge falou do Livro dos Espíritos. Em abril também, Kardec também fundou a Sociedade de Estudos Espíritas. Hoje, né, eu falei em abril também, o Evangelho. Aí a gente tem a desencarnação, né, de Dr. Bezerra de Menezes, o nascimento do Chico, tudo em abril. Mês de abril tem bastante coisa do Espiritismo. E aí eu lembrei daquela história, eu falei, eu queria uma historinha, né? Para a gente falar o que Jesus espera da gente, onde está o Evangelho na nossa vida. Eu lembrei daquele encontro divino do Cavaleiro Darcival. Eu já tinha contado, mas eu peguei outra. O Cavaleiro Darcival era aquele que toda vez que vocês lembram da história, toda vez que ele saía da casa dele, uma hora ele estava com ouro, outra hora com diamante, ele ia lutar para ter, era a favor, né, da doutrina, da Boa Nova, então ele ia lutar
para conquistar mais pessoas, para Boa Nova e tal. Então, quando ele saía com ouro, encontrava aquele mendigo todo cheio de ferida que lhe pedia alguma coisa e ele mal olhava para o mendigo e dava o ouro, deu a capa, deu o gorro, deu comida, deu tudo, né? Até que numa grande tinha piedade do coitado do mendigo e dava. Até que numa grande guerra ele voltou todo estrupiado, a família já tinha, foi preso, a família substituiu ele. E quando a família viu, achou que não era, ela mandou até os cachorros para cima dele. E ele sai todo acabado da casa dele. Quem que ele encontra no caminho? Aquele mendigo que toda vez que ele ia para uma guerra e conquistava mais servidores e conquistava mais gente para a igreja, né? Estava lá. E aí, quem que era, né? Enquanto ele entrega, ele fala: Hoje eu não tenho nada para te dar. E aí, aquele mendigo diz: Enquanto me buscava à distância, eu te aguardava aqui tão perto. Agradeço o ouro, as joias, o manto, o agasalho e o pão que me deste, mas há muitos anos te estendi os meus braços esperando o teu coração. Lembra da história? E aí ele abraça: Sou Jesus. Então, coincide muito com o que a gente está falando do Evangelho. A gente faz caridade, a gente estuda aqui, a gente reflete, a gente alimenta quem precisa, mas é o nosso coração que tem que encontrar o Evangelho, né? Essas coisas todas são muito importantes. O mendigo não morreu de fome, ele ganhou o ouro, a joia, o manto, ele nunca deixou de fazer por aquele mendigo cheio de feridas que estava na porta dele, né? Mas ele só conheceu, conseguiu reconhecer ele quando ele estava nos últimos dias dele, machucado, triste com a família. E aí o que que Jesus falou? Que ele agradece tudo, mas ele está sempre esperando o nosso coração. Como está o nosso coração perto do Evangelho? E aí, até, Jorge, esse livro é muito bacana, porque é muita historinha para as palestras. O que que Jesus espera da gente? O que que ele quis dizer ali, né? Naquela história. Era o seu coração que eu queria, né? A sua palavra amiga, o seu aconchego, que é o que a gente vê no Evangelho. Amai-vos, instruí-vos. Não bastava dar o ouro, dar a prata. Tudo bem, o mendigo agradeceu, né? Jesus agradeceu tudo aquilo, mas não estava de coração, né? Não estava ali com o coração. E aí, nesse mesmo livro, no capítulo 6 está lá, Bendito Aguilhão. Aliás, todas as histórias lá são ótimas. Aguilhão é aquela vara com a ponta de ferro, né? Que serve para tangir, assim, mandar os animais andarem, né? Então, aguilhão. O que seria um bendito aguilhão? Que é uma coisa que espeta, uma coisa que fura pode ser bendita, né? Então, o evangelho, muitas vezes, ele espeta, né? Ele pega na nossa ferida, mas ele é como essa história, o bendito aguilhão. Essa história é assim. Jesus estava conversando ali com os apóstolos, né? E atendendo a certas interrogações de Simão Pedro, ele conversando com eles dizia que a boa nova, né? Que toda essa boa nova que está aí no Evangelho destinava-se à vitória da fraternidade. Então tá lá. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre. Então a aproximação que Jesus estava falando ali para o cavaleiro Darcival é a aproximação, aquela aproximação do final da história, né? É a nossa aproximação com o Evangelho. Só quando a gente estiver praticando o Evangelho, nós vamos ser esse povo aí que pensa em fraternidade. E aí ele fala assim: naturalmente a grande transformação não surgirá de inesperado, tão rápido. Há sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. Então a existência na Terra é uma corrente de águas viciadas. Cada um com seu problema, cada um com seu vício. E Jesus diz: é imperioso reconhecer, porém, que se regenerarmos a fonte desses vícios, aparece a adequada solução ao grande problema. Então, se a gente for pensar aqui no Evangelho, nós temos todos os nossos vícios, a partir do momento que conhecemos o Evangelho e começamos a praticar, a gente regenera a fonte, resolve muitos dos nossos problemas. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações, quer dizer, tudo melhor. Aí, Simão Pedro, Jesus teve dificuldade com esses meninos, viu? Com esses apóstolos. Fala assim para ele: Senhor, as tuas afirmativas sempre são imagens da verdade.
Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concorda que as enfermidades são terríveis flagelos para as criaturas? Curássemos todas as doenças, se proporcionássemos duradouro alívio a quantos padecem de aflição no corpo, não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras para o reino de Deus? Então aí ele quis falar, Jesus, cura todo mundo, que eles vão seguir o Senhor. Porque depois de curado, né? Todos estarão mais perto do reino de Deus, vão levar a boa nova a mais cantos e tudo mais. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. E aí, lá no dia, ele impõe as mãos milagrosas sobre os doentes de todas as matizes. E no curso de poucas horas foram libertos mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira e até da obsessão. Curados e radiantes, todos ficaram, restituídos à alegria, à tranquilidade, ao movimento. Pensa na felicidade, gente. 100 pessoas, né? Formulava Pedro convite fraterno para o banquete da verdadeira luz. Agora, todos curados, todos vão ouvir Jesus no Monte das Oliveiras, não é verdade? Mas só se encontrou naquele monte os 12 apóstolos. Ninguém apareceu. Pedro, disse Jesus, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando a esclarecer-se para uma vida mais alta. Não adianta curar, é preciso buscar, é preciso levantar e andar, como falou o livro lá. O sofrimento foi criação do próprio homem. Então, ajudamos a esclarecer isso nele e não dá pronto, tipo dar o peixe, né, em vez de ensinar a pescar. E aí ele fala assim: e sorrindo expressivamente rematou: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, quer dizer, sem aquela dor da doença, sem aquela dor da morte de um irmão, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Eu achei que essas duas histórias são o evangelho. A gente tem os nossos problemas e está estudando ali, e ali está a resposta do porquê nós estamos passando por aquilo. E aí a gente passa de uma forma mais tranquila, longe desse aguilhão aí que fica ali nos ferroando. Porque se a gente for pensar na morte como castigo, você fica ali, né? Naquela agonia, meu Deus, eu não quero, eu não quero, eu não quero. É o aguilhão a nos cutucar. Agora, se eu tenho o evangelho, se eu busco conhecimento, esse aguilhão, ele pode até me cutucar, mas ele não vai me machucar. É isso que Jesus está querendo dizer. Então, instruí-vos, né? Não é só o livro dos Espíritos, como Jorge trouxe, o Evangelho segundo o Espiritismo, como estou trazendo, e a semana que vem a gente vai começar a falar de fecundidade e de mãe, e eu quero trazer um pouquinho também desses outros livros, para a gente entender o que é cada um, né? Para a gente pegar um amor maior por esses documentos tão importantes e que fazem tão bem para a nossa vida, né? É o ouro, a prata, a comida que foi jogada a nós, mas que nós ainda não envolvemos o nosso coração nesse processo. Quando nós envolvermos o coração, Jesus diz: eu estava lá, muito obrigado por tudo, mas o que eu precisava mesmo era do seu coração. Aí ele abraça o cavaleiro Darcival e as dores dele desaparecem porque ele entende tudo aquilo. Então, gratidão a Jesus pelos 162 anos de Evangelho. Falar de Evangelho só das páginas, algumas coisas como o termo imitação, essas coisas de curiosidade é bom, né? A gente saber. Mas a nossa gratidão a Jesus por ter desenhado para quem não estava entendendo, né? E hoje a gente já tem o desenho. Então, que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite para todos nós.